Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite, né? Em alguns lugares já tá mais escuro. Vamos entrando aí. Ficando à vontade. Boa noite, Ana. Boa noite, Tati. Sejam bem-vindas. A minha convidada especial de hoje já entrou aqui também. Boa noite, Elza. Boa noite, Silvia. Tudo bem com vocês, gente? A Sheila entrou aqui também. A Lucimar, boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. A gente já vai começar. Boa noite, Tânia. Sejam bem-vindos. Rosana, boa noite. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Marli. Vamos começando então. Eu já vou chamar a Elza aqui para ela conversar um pouquinho comigo. Boa noite, Débora. Sejam bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a Elza e a gente já continua o bate-papo. Boa noite, Ana. Boa noite, Elza. Boa noite, tudo bem? Jazzy, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo certo. Eu que te agradeço por aceitar. Para mim é um privilégio estar aí com uma terapeuta com tanta experiência aí na estrada, né? Porque tem muito a contribuir com a gente essa noite. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse já para o pessoal, né? Talvez tenha alguém do meu perfil que não te conhece, então eu queria que o pessoal te conhecesse. Pode ficar à vontade. Primeiramente, boa noite, pessoal. É um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Elza, sou terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas terapêuticas, nas quais hoje eu atuo numa clínica aqui na minha cidade, né, que eu atendo presencial, mas também atendo online em alguns casos, né? Como nós vamos falar da reflexologia, hoje a reflexo não tem como fazer online, né? Mas eu trabalho com outras técnicas também. E para mim hoje é um presente poder explicar um pouquinho para as pessoas o benefício da reflexologia, que é algo que me trouxe muita ajuda para mim, pessoalmente, né? Para minha família. E hoje eu estou tendo o privilégio de ajudar outros também. Que ótimo, que ótimo. É uma excelente técnica, né, Elza? Eu vou me apresentar para os teus seguidores também, caso Sim. eles ainda não me conheçam. Eu sou a Graziela Pandolfo, eu sou terapeuta sistêmica e também trabalho com análise corporal. Então, caso vocês queiram conhecer o meu trabalho, aqui no Instagram o meu perfil é @grazielapandolfo.terapeuta, né? Caso queiram também conhecer lá as informações sobre o trabalho que eu realizo. O meu trabalho é online totalmente, né? Diferente do da Elza, que a Elza atende das duas maneiras, né? Online e presencial. Vamos lá então, Elza? Vamos apresentar o tema para o pessoal. O tema é por que eu fico doente? Que super pergunta, né? Porque quem não fica doente nessa vida? Agora, como que é a nossa relação com a doença, né? Claro, a gente não consegue falar sobre todas as doenças aqui, mas a gente escolheu algumas para dar prioridade, né? E elas são hipertensão, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade e síndrome do pânico. A gente vai focar nessas, né? Mas várias dinâmicas que acontecem nessas doenças também acontecem em outras. Então, caso você tenha alguma outra doença, você também pode pensar nos princípios que a gente vai falar aqui, como que se aplica no seu caso. Só lembrando o pessoal aí que está entrando, né? Se quiser enviar essa live para alguém, se acha que vai ser de ajuda para algum familiar, um amigo, um conhecido, pode clicar ali no aviãozinho e enviar. E também, se estiver gostando da informação que a gente está trazendo para vocês, pode clicar ali no coraçãozinho ao longo da live. O ponto de vista que a gente vai trazer aqui hoje é principalmente psicossomático e físico, né? Para que a gente entenda o que é psicossomático, é quando as emoções, o nosso emocional, né, ele fica doente,
a ponto de se manifestar no corpo, a ponto de aparecerem sintomas físicos, ou seja, as doenças. Eu queria que a Elza falasse um pouquinho, Elza, para nós, o que é a reflexologia, a reflexoterapia, né? Porque aí depois você também vai nos presentear aí com algumas coisas que a gente vai ver ao longo da live. Então, só para o pessoal entender o que é a reflexo, para a gente já se situar aí na live. Então, Grazi, simplificando, né? Porque nós temos, eu trouxe meu pezinho aqui para mostrar para vocês como exemplo. É uma gracinha, né? Então, nossos pés, simplificando, ele tem mais de 72 mil pontos nervosos que estão ligados do pé, ligados diretamente ao nosso cérebro. E quando nós estimulamos o ponto correto, é como nós estamos mandando um estímulo, né? Então, a reflexologia, ela se baseia em quê? Ela se baseia justamente na reação do corpo do ser humano. Quando eu estimulo o ponto correto, baseado, seja no rim, seja na questão pulmonar, a tristeza, todas essas nossas emoções estão ligadas ao nosso pé. E quando estimulado, ele vai trazer um estímulo para o cérebro, e o cérebro ele vai mandar aquele remedinho que o corpo precisa. Seja endorfina, serotonina, cortisol, que às vezes a pessoa está com a pressão muito baixa, né? Precisa elevar. Enfim, o nosso remedinho está na sola do nosso pé. É incrível, né? Talvez o pessoal não soubesse o tanto de ponto que tem, né? Nem fazia ideia, né? Que eram tantos e que podem ser estimulados aí para restabelecer o fluxo da energia, restabelecer um pouco aí da nossa saúde. Obrigada, Elza, pela tua explicação. Acho que ajudou bastante o pessoal a se situar no que a gente vai falar. E o bônus que eu falei que a Elza vai nos dar nessa live enquanto a gente falar de algumas doenças, ela também vai indicar para vocês pontos de reflexologia. Então, fiquem atentos aí até o final da live, que a cada ponto que a gente passar, ela vai nos ajudar nesse sentido. No que for possível, a gente vai trazer um pouco do ponto de vista sistêmico, mas a gente não vai focar tanto nisso no dia de hoje. Então, acho que podemos começar, né, Elza? Já para o nosso primeiro tema. Sim. Ok. Puxa aí. Então, a gente começa pela hipertensão e vamos falar junto com ela já da enxaqueca, porque elas têm muito a ver uma com a outra, né? Então, o que acontece na hipertensão? A pessoa hipertensa, ela tá com excesso de tensão, né? Porque o que é hiper? Quando a gente fala hipermercado, né? É um mercado bem grande. Então, quando a gente fala hipertensão, é uma tensão bem grande. A pessoa é uma panela de pressão, né? Ela está prestes a explodir. Mas por que acontece isso? Porque ela pega muitos problemas para si. Ela tem muita força e ela quer carregar tudo sozinha. Ela pega não só as suas coisas, mas principalmente o problema das outras pessoas, né? Então é isso que sobrecarrega essa pessoa. A questão aí é que ela se ocupa muito dos problemas dos outros para ajudar, mas como uma fuga, na verdade, porque ela não quer olhar para os próprios problemas dela. Então, a gente vê isso acontecer também do outro lado, né, no outro extremo, que seria o hipotenso, né, a pessoa que tem a pressão muito, muito baixa e que desmaia toda hora, ela também, ela tem esse problema de não conseguir lidar com os próprios conflitos, com as suas próprias questões, né? Então, diferente do hipertenso, ela desmaia, ou seja, eu não consigo lidar, então eu preciso que o outro venha lidar para mim. Mas o hipertenso é aquele que vai e se incomoda com o problema dos outros, né? Como que a gente pode olhar para isso na reflexo e as técnicas que você utiliza, Elza? Então, Grazi, a questão, vamos dizer, a parte sistêmica, você acabou de explicar. É justamente a panelinha de pressão que está para explodir, né? E na reflexologia tem um ponto, ele tem um socorro imediato, que você vai poder, como nossa pineal, né? É o centro da nossa cabeça, então nós vamos estimular a pontinha do nosso, ele se chama, né? Do dedão, a hipófise, ele fica nessa almofadinha do pé, e a suprarrenal. Esse aqui é os primeiros socorros da reflexo. Porque quando você estimula esses 3 pontos,
você já está fazendo com que a pessoa acalme e saia daquele estresse excessivo. A cabeça, a dor de cabeça é a cabeça cheia. Então, você vai estimular essa região do dedo, né? Aqui na frente, inclusive, ele traz um pontinho que é bastante dolorido, que você vai poder agora estar aliviando, né? Aliviando a dor de cabeça, abaixando a pressão, equilibrando o corpo, porque isso é uma falta de equilíbrio, né? E quando o equilibra, automaticamente desequilibra o corpo também. Exatamente. É muito interessante isso. Tem coisas que a gente pensa que não vai fazer diferença, né? Mas um pontinho ali no pé que a gente pode estimular em casa mesmo, né? Já produz um resultado. Claro, a gente vai falar, né, que uma sessão completa ela é muito mais eficiente, né? Mas é como um socorro mesmo, né? Como você mencionou. Ainda falando sobre essa questão da hipertensão, a gente também percebe que a respiração é algo que influencia bastante, né? Porque quando a gente está diante de um problema, assim, a primeira coisa que a gente faz, a gente não respira. E é justamente o que a gente precisaria, né? Para ter boas ideias, para o nosso corpo continuar funcionando normalmente, é respirar. Então, exercícios de respiração também vão ajudar essas pessoas, né, Elza, no dia a dia, a lidar com isso, certo? Inclusive, um ponto que eu uso no consultório, Grazi, antes mesmo de eu ir estimular o ponto, eu faço IMT, Imagens Mentais Terapêuticas, onde eu elevo a um nível onde ela esquece do problema dela e começa o trabalho de respiração e o exercício com imagens mentais. Porque de imediato, se for pegar no pontinho do pé, ela não vai suportar a dor. Então, quando eu faço esse exercício de respiração junto com a IMT, e aí, então, eu posso trabalhar para baixar o cortisol da pessoa. Que ótimo. Várias técnicas combinadas, né, para um resultado melhor. Ótimo mesmo. E a pessoa também pode fazer em casa, né, exercícios de respiração, depois que ela aprende com você no consultório, é algo que ela leva para a vida, né? Isso. E às vezes a pessoa fica refém do remédio, que é claro, né, que ela tem que fazer o tratamento lá, passado pelo médico, mas às vezes ela fica achando que é só aquilo ali que vai tirar ela de uma crise de hipertensão, né? E na verdade ela tem outras alternativas. Ela toma o remédio, assim como o médico prescreveu lá, mas ela tem outras alternativas também para acalmar um pouco dentro dela as coisas. E a enxaqueca, como você mencionou ali, alguns pontinhos da enxaqueca também tem muito a ver com isso, né? A carga de energia que vai para a cabeça, né? Que ela não tem a descarga necessária. Então estoura aquela enxaqueca que pode durar horas, pode durar dias, né? Isso tem muito a ver também com a pessoa não conseguir enxergar a realidade, né? A pessoa que nega a realidade ou deixa muitos pensamentos afluírem, né, livremente, se deixa levar, ela também pode ter essas questões com a enxaqueca. Então, claro, a gente está aqui não para dizer que não tem questões físicas que devem ser vistas com o médico. Não é isso. A pessoa deve ir ver essa parte, sim. A nossa abordagem aqui vai ser realmente falar das terapias alternativas que a gente tem para lidar com isso também. Tem pessoas que chegam a ficar incapacitadas de fazer as suas atividades, né, Elza? Não sei se você já pegou alguém assim nessa situação de não conseguir lidar com as atividades do dia a dia. Já peguei, inclusive, contar uma experiência rápida, que o meu marido, ele se trata na pró-renal já faz mais de 10 anos. Então, mais de 10 anos que tem acompanhamento periódico, exames. E depois que eu comecei a trabalhar com a reflexologia, os sais homeopáticos, aurículo, tudo eu aplico nele, né? E é interessante porque depois que ele se tratou, ele continua com os tratamentos médicos, né? E hoje eu faço o tratamento alternativo nele. E a médica perguntou para ele, chegou lá e ela falou, o que o senhor está fazendo, seu Idamir? O que está acontecendo? O que está de bom na sua vida? Porque a pressão dele, dentro desses 10 anos de acompanhamento, nunca regulou. E agora, com o tratamento alternativo que eu aplico nele, a pressão dele é regular, é 13/8 a pressão dele. E ela perguntou para ele o que aconteceu, que durante esses 10 anos que ele acompanhou, nunca deu um resultado tão
grande, né? Como através da técnica. Uhum, que incrível. Resultado do teu Sim. lado, né, Elza? Que incrível. Então, pessoal, para que a gente se perceba também, né? Quando a gente está numa crise, seja de hipertensão, seja de enxaqueca, a gente pode se perguntar também, o que está me causando essa crise? Muitas vezes a gente passa o dia correndo, 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 e quando a gente vai ver, tô louca de dor de cabeça, mas eu não tomei um copo d'água durante o dia, eu não respirei direito, eu não almocei direito. Então tem várias questões, assim, às vezes a gente vai lá e é muito simples, né, tomar um remédio para o nosso problema, né? Mas a gente não se percebe. Então a gente quer trazer esse olhar aqui para que vocês também consigam se perceber durante o dia, durante as semanas aí. Tem a questão do sono também, a gente não vai entrar muito nessa questão, né? Mas a gente sabe que impacta diretamente. E uma pergunta que a gente faz muito dentro da compreensão sistêmica é: para que eu preciso dessa doença? Porque a gente sempre percebe que ela cumpre uma função na nossa vida, né? Então eu vou deixar essa pergunta aí no ar e você pensa nos próximos dias, percebe para que serve essa doença na sua vida. Acredito que vencemos aí a parte da hipertensão e da enxaqueca, né? Abrangemos já vários pontos e podemos passar para a fibromialgia. O que você acha, Elza? Acho Vamos bom. lá? Inclusive, só acrescentando a questão da enxaqueca, que ela também tem gatilhos, né? Nós vamos ver agora Ah, passando sim. a fibromialgia, nós vamos perceber que a fibromialgia, a hipertensão e a dor de cabeça, elas andam de mãos dadas, e a fibromialgia e a enxaqueca também andam, né? Você vai explicar um pouquinho Uhum. a técnica, né? O que representa, e depois eu mostro o pontinho do alívio. Uhum, exatamente. O pessoal aqui, Elza, só para te avisar, eles estão perguntando algumas coisas sobre a reflexo, como, por exemplo, se a reflexo emagrece ou se ela ajuda a lidar com outras coisas também. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que não vai dar tempo, mas eu faço protocolo de emagrecimento com a reflexo e os sais homeopáticos. Mas Ah, manda no então direct pronto. lá que eu respondo. Exato. Exatamente. A gente não vai ter muito como se delongar aqui em outros temas, né, já que o tempo está apertado, mas envia um direct lá para a Elza, que ela vai ter um enorme prazer de responder para vocês, tá bem? Tá bem? Alguém perguntou aqui também se a live vai ficar gravada, tá, pessoal? Vamos então para a fibromialgia. Ela, no mundo da terapia, assim, ela é conhecida como a doença da salvadora, né? Para quem não sabe o que é salvadora, salvadora é um dos papéis exercidos dentro do triângulo dramático. Inclusive, eu tenho uma live aqui no meu perfil também que fala mais detalhadamente sobre isso. Mas só para que vocês entendam, a salvadora foi aquela pessoa que, quando era criança, ela entendeu que ela precisava ser adulta. Ela precisava cuidar das coisas. Então, ela percebeu que ela só tinha valor pelo que ela fazia e não pelo que ela era. Então, ela percebeu que ela precisou ir para a vida fazendo as coisas pelas pessoas, salvando todas as pessoas. E aí ela começa a ter dores, até que o corpo quer parar, né? E justamente por se tratar da fibra muscular, né, a dor se espalha por todo o corpo muito facilmente. Então ela tem na imagem dela, assim, na cabeça, que ela vai ser cuidada quando esse corpo parar. Só que se ela não recebe esse cuidado, ela vai exigir ainda mais desse corpo, né? Como que chegam esses pacientes de fibromialgia no consultório, Elza? Como que é o tratamento para eles? O tratamento da fibromialgia, quando eu sempre falo que eu faço a primeira consulta como avaliação, porque através da primeira consulta eu vou fazer aqueles 15 minutinhos de conversa, para mim ver baseado no emocional da pessoa. Depois eu vou ver os pontos reflexos, que eu vou ver onde que está pegando mais. E através da conversa e dos pontos reflexos, eu vou descobrir se é mais emocional ou se o físico dela também está doente, porque o físico também é marcado no pé. E a fibromialgia, as pessoas chegam até a mim, elas dizem assim, eu não sei aonde
Não tem lugar no meu corpo que não doa, porque dói tudo, né? Até, inclusive, Grazi, a Organização Mundial da Saúde mostra que 15% da população mundial tem enxaqueca. Mas o número de fibromialgia é bem maior. É bem maior que isso, porque a fibromialgia, além das as salvadoras, vamos dizer assim, aquela mulher que abraça tudo, que faz tudo, que acolhe todo mundo, que dá conta de tudo, ela acaba inflamando as fibras do corpo. E essas fibras inflamadas é onde gera uma dor, e essa dor é generalizada, dói desde os pés até a cabeça. E como ajudar? Então, eu ajudo elas da forma, uma forma simples, porque através da respiração, a IMT, os pontos reflexos, eles vão poder aliviar. E o ponto que ajuda bastante na questão da fibromialgia e estresse é os meinhos dos dedos aqui, ó. Quando você faz o primeiro socorro lá, os primeiros socorros que seria a pineal, hipófise, suprarrenal, e depois vai fazer esses meinhos aqui, se você fazer por 20 minutinhos isso na pessoa, ela já alivia a dor. Ah, que coisa boa, hein? Acho que o pessoal vai usar bastante isso aí, porque a fibromialgia é uma doença bastante falada, bastante presente hoje, né, no nosso dia a dia. E nós mesmos, né, temos a nossa história, né, Elza, com isso, e nós sabemos o quanto se pode lidar melhor com essa situação quando a gente acessa tanto o conhecimento da reflexo como o conhecimento da compreensão sistêmica e perceber de onde vieram todas essas doenças, né? Perceber qual é a origem, mas não só para saber de onde veio, mas sim para ir lá e tratar. Porque hoje o que a gente faz normalmente é tratar os sintomas, né? Então eu vou lá, eu cuido, aí melhora, eu sigo a vida exigindo do meu corpo mais do que ele pode me dar, e eu não vou lá resolver a causa. É exatamente isso, Grazi. Eu posso falar com propriedade disso, porque hoje eu tenho minhas certificações que eu busquei nessa área, porque eu me tratei durante muito tempo de fibromialgia e enxaqueca. E eu digo assim que toda semana eu tinha enxaqueca. Toda semana a enxaqueca atacava a fibromialgia e é automático o gatilho da depressão vir junto. Porque para que serve a doença? Ela serve dizendo assim, ei, olhe para você, veja o que está acontecendo. Mas nós não olhamos, e daí nós continuamos no mesmo ritmo e o corpo não aguenta. E quando eu busquei ajuda nessa área, foi onde eu consegui alívio. Eu me tratei da enxaqueca, eu não tenho mais enxaqueca, eu não tenho mais remédio para enxaqueca dentro de casa. Eu me tratei da fibromialgia, eliminou a fibromialgia do meu corpo. Eu não tenho mais fibromialgia. E as pessoas dizem assim, ai, mas é impossível. Não é possível. Primeiro, Exatamente. tratar emocional. Tratou emocional, equilibrou emocional, o teu corpo já dá aquela acalmada. Vai tratar teu físico, porque o nosso problema tem 3 perninhas. O físico, o emocional e o sistêmico. E essas 3 áreas é onde você buscando o tratamento, você vai equilibrar. Quando você equilibrou o emocional, o corpo já vai equilibrando também, né? E daí você vai para a parte sistêmica, que são os traumas emocionais, que é o qual você atua nessa área também, né? Então é maravilhoso. E aí que eu busquei ajuda e hoje eu estou aí ajudando outras pessoas também. Sim. A gente tem que buscar, né? A gente tem que fazer algo por nós mesmos. Às vezes a gente faz tanto pelos outros, né? E a gente não olha que a gente está definhando, né? Muitas vezes passa dias e dias de cama, como a gente sabe muito bem como foi, né? E se doando pelos outros. Então, o convite que a gente faz aqui para vocês é que vocês olhem com sinceridade também para as suas decisões, o que eu estou decidindo cada dia e como que isso impacta nos meus sintomas. Então, mais um exemplo aí de como é possível lidar bem com isso. Eu queria relembrar também, Elza, que o pessoal está gostando aqui, disse que maravilha, Elza, que você conseguiu também lidar com isso. Uma coisa que eu queria trazer para a gente é que cada caso é um caso, né, Elza? Sim. É importante a gente não generalizar. Claro que tem vários sintomas que se aplicam a todas as pessoas, né? Coisas em geral que vão servir para todos nós.
né, de origens daquela doença. Mas cada um tem a sua história. Então, a fibromialgia ou a hipertensão, ou qualquer doença que seja, ela pode representar um algo a mais na minha vida. Ou pode estabelecer a relação que eu tenho com alguém. Talvez eu tenha tido essa doença para ter uma melhor relação com alguém. Talvez o pai, talvez a mãe, talvez para receber mais atenção. Então, são várias coisas que são olhadas daí dentro do ambiente de atendimento. Não é algo que se possa, né, abranger livremente dentro de uma live. Mas a gente já está dando um norte para vocês, né, de onde a gente deve olhar e quais coisas a gente deve perceber. Tem algo também, Elza, que eu percebo, eu não sei se você percebe lá no seu consultório, que tem pessoas que não conseguem viver sem a doença. Então, pessoas que passaram aí 20, 40, 60 anos convivendo com aquela doença e não sabem viver sem ela. Então, quando ela começa a melhorar, porque aí ela tem que mudar a sua postura diante da vida, mudar as suas decisões, mudar as suas escolhas, ela começa a melhorar, ela percebe isso. Só que como ela não sabe nunca soube viver sem a doença, ela começa a querer voltar para trás. Porque está faltando algo na vida dela. Então, não sei se você percebe isso também, lá quando você trata seus pacientes. Sabe o que eu tenho percebido muito, Grazi, que eu acho bastante interessante? Por exemplo, os idosos, né? Eles estão doentes e os filhos estão cuidando. Se ele melhorar, os filhos vão cuidar dos filhos, né? Então, automaticamente, idoso, eu falo assim, que são criança e idoso, que eu percebo muito. Que ataca, inclusive tem muitas doenças que estão relacionadas com o emocional e que nem dependem de tratamento físico. Por exemplo, bronquite, né? Se for tratar o bronquite de uma criança que ela já entenda as emoções dela, você consegue tratar sem medicação. Então, as doenças estão relacionadas muitas vezes para poder ter alguém por perto, alguém olhando para mim, alguém cuidando de mim. É verdade. É muito interessante isso. Você comentou comigo também uma vez que você ajuda os seus pacientes a nomearem, né, as emoções que eles estão sentindo. Como que é isso? Como é que eles reagem diante disso? E eles ficam espantados, porque às vezes eles chegam, daí eu atendi uma pessoa a qual me chama mais atenção, porque ela mencionou assim, eu vim aqui para você me ajudar porque eu estou com um ruim aqui dentro, uma coisa estranha. Daí eu falei, mas essa coisa estranha tem nome? Daí ela olhou para mim e falou, como assim tem nome? Aí eu comecei a conversar com ela para me chegar até a emoção. E quando eu falei, então, qual é o nome dessa emoção? Ela, é isso mesmo. Então, a pessoa não está sabendo nomear as emoções que está sentindo. E às vezes, quando ela consegue ver, isso aqui é tristeza, ela chegou à conclusão de que era saudade. Aí ela falou assim, daí ela até chorou, ela falou, é saudade mesmo que eu estou sentindo. Então, é muito interessante essa nossa técnica terapêutica de poder ajudar a pessoa a se olhar. Porque a nossa tendência é olhe para o próximo, ame o próximo. Mas o mandamento é claro, ame o próximo como a quem? Como a quem como assim mesmo. Então, se ame e se valorize, daí você vai conseguir cuidar do outro bem melhor. É verdade. A gente aprende a amar o próximo primeiro cuidando de nós, né? Aí, quando eu aprendi a cuidar de alguém, que sou eu mesma, eu vou estar pelo menos viva, inteira, para poder cuidar do outro, né? Poder entregar algo de valor para o outro também. Ótimo, Elza. Esse nosso bate-papo aí tá enriquecedor. Às vezes as pessoas também, eu percebo que elas encaram a doença simplesmente como algo ruim. É meu inimigo a doença. Mas como você mesmo mencionou agora há pouco, né? A doença, ela vem também para nos dar avisos. Então, na verdade, de certa forma, a gente deveria ser grato, né? Se a gente conseguiu se dar conta de qual era esse aviso. Muitas vezes como a gente já passou ali, né, pela hipertensão, muitas vezes a doença nos avisa, você não está olhando para si mesmo, você está se preocupando só com os outros, você está se sobrecarregando. Né? Aqui na fibromialgia,
a mesma coisa, você está se doando demais, você não está respeitando os seus limites corporais. O corpo que é um presente tão maravilhoso, né? E às vezes a gente não respeita os limites que ele tem. Então a doença, de certa forma, é nossa amiga também, né? Acredito que podemos passar para a ansiedade e falar um bocadinho também da síndrome do pânico, né? Que uma vai de mão dada com a outra, né? Isso mesmo, vamos lá, vamos falar esse tema aí, que vai ser muito bom. Vamos lá. A pessoa que tem ansiedade, ela normalmente ela se prepara para a luta ou para a fuga, né? O corpo dela fica todo armado. E algo que é muito presente na ansiedade é que a pessoa quer ir para o futuro. Ela vive lá, no futuro. Porque aqui dói, alguma coisa dói, algo que ela não percebe o que que é. Então, ela, no pensamento dela, eu quero ir para lá, que eu não sei onde que é, mas deve ser melhor do que aqui. Então, resumindo em poucas palavras, seria essa a dinâmica, né, de quem tem ansiedade. Claro que a gente sabe que tem muitos detalhes mais profundos, né, mais camadas que se referem a isso, mas basicamente seria esse a forma de explicar. E muitas vezes a pessoa que ela vive com a cabeça lá no futuro, ela não consegue realizar nada no presente, né? Cada vez que ela se depara com um conflito, com um problema, pronto, ela apaga e sai dali já, se desliga e vai para o futuro. Isso dá certo, gente? Não dá certo. Porque a nossa vida mesmo está acontecendo no presente. Então não adianta nem a gente ficar lá atrás, nem ficar lá na frente. Porque esses dois tempos, na realidade, eles não existem. A realidade está acontecendo aqui, hoje, né? Tudo que é amanhã pode ser ou pode não ser. Então, muitas vezes a gente percebe que tem um diálogo interno intenso dentro dessa pessoa, né? Ela não consegue acalmar a mente dela, ter uma mente mais limpa, mais arejada para pensar. Mas em relação a reflexo, Elza, como é que se pode ajudar uma pessoa assim? O que que você percebe nos seus atendimentos? O ansioso também, Grazi, não respira. Porque ele tá, é como você falou, né? Por exemplo, a ansiedade é ansiar algo. O que eu estou ansiando? O que eu estou buscando? Então, quando ele anseia sair daquela situação, é como se para ele o amanhã fosse melhor. Então, quando ele respira, eu costumo falar assim, que quando eu pego um ansioso, eu trago ele para a realidade. Hoje é dia 4 de agosto de 2022, estamos aqui no meu consultório. Você foi trabalhar hoje? Trago a pessoa para a realidade e então vamos respirar. Respira. Quando você respira com a pessoa, e aí eu falo para ela qual o maior sentimento teu no momento, qual a maior dor. Ela vai falando, eu vou observando os pontos reflexo, e quando eu pego no ponto reflexo, eu falo para ela, ó, tá vendo que tá doendo aqui? Tá doendo aqui porque você está se sentindo dessa forma. E ela, na hora, parece um gatilho. Ela diz, e como que você sabe? Porque no teu pé tá marcando. E eu continuo estimulando e conversando com ela, e quando ela sai, diz, gente, eu tô bem mais leve. Porque quando você estimula o ponto certo e você começa a trazer a pessoa para a realidade, ela sai daquela ansiedade de querer o amanhã e vem para o agora. Sim, que maravilha. Você pode mostrar para nós, Elza, quais são os pontinhos que o pessoal poderia apertar em casa para a ansiedade? Para a ansiedade é esse meinho do pé aqui. Nós temos marcado aqui como se tivesse uma linha, né? Você vai pegar bem no finalzinho, deixa eu pegar meu bastãozinho que fica mais bem no bastão, bem nesse meinho do pé aqui, ó. Quando você pega ele reto, você vai tirar a dor física. Quando você faz esse gesto aqui para cima, a pessoa não aguenta a dor. O ansioso não aguenta. Porque a parte aqui da suprarrenal, ele não suporta a dor, porque ele tá tão ansioso, é como se tivesse inflado o diafragma dele. Então, quando você começa a massagear esse pontinho aqui, ele começa a aliviar. Então, o pessoal já aprendeu mais um jeito aí de aliviar um dos sintomas.
Tem uma questão sistêmica também por trás dessa ansiedade, né, que se desenvolve, que é a gente olhar lá para a infância, de como que foi a criação dessa criança, porque tem lares, por exemplo, onde tinha muita briga, muita gritaria, muita discussão, um exemplo, né? E a criança, ela se fecha para o mundo. Ela percebeu o que era melhor, ela se desligar daquela realidade e ir para onde? Ir lá para o futuro. E ela levou essa maneira de agir, né, para a vida adulta. Então, cada vez que ela vê um problema, não, aquilo remete ela àquela situação de novo, eu me desligo e vou para o futuro. Isso acontece com outros problemas de saúde também, né? Às vezes problemas de visão, porque a criança ela não quer ver, ela não quer ouvir, ela não quer estar ali. Então, é interessante também a gente trazer esse ponto de vista, porque outras doenças também podem surgir dessa situação, né? E a gente pode também, dentro de um atendimento, olhar para isso e ver se foi daí que se originou, se foi um evento específico e como, então, que as pessoas podem lidar com isso. A Ana comentou aqui, uma técnica complementa a outra. Justamente isso, Ana. Muito bem. Porque, senão, assim, como a Elza falou, a gente tem 3 pilares para desenvolver uma doença, né? Ou melhor, para cuidar da nossa saúde física. Então, a gente deve lembrar que todos eles, tanto o físico quanto o emocional e o sistêmico, vão estar envolvidos em várias questões. Talvez envolva mais um do que o outro, mas tudo isso é olhado dentro do atendimento também. Faz sentido para vocês, pessoal, isso que a gente está conversando hoje? Vocês já tinham ouvido falar sobre algo assim? Tinham ideia da importância que tem respirar? Uma coisa que a gente tem aí de graça, né? Não precisa fazer esforço porque o corpo sabe como é que faz, então ele não precisa aprender. Mas a gente pode investir em técnicas justamente de acordo com o problema que a gente tiver, né? Então, o pessoal está dizendo aqui que sim, que faz sentido. Deixa eu ver se a gente falou tudo sobre a ansiedade. A pessoa ela sente um desconforto tão grande que ela desiste da vida que ela tem, na verdade, né? Ela desiste daqui porque nada faz sentido para ela. Tudo está em outro lugar, né? Então, se perceba também. É mais um convite que a gente faz, né? Se perceba. Por que eu quero sair daqui? Por que eu quero ir para outro lugar, viver em outro tempo? Ou para que eu quero isso? Que função teria isso na minha vida, né? Eu acho que será que sou eu aqui, pessoal, que caí? Ou foi a Elza? Vocês estão me ouvindo? Para mim, você caiu. Estou tentando descobrir. Estou tentando descobrir se foi eu ou foi você. Mas acho que voltamos as duas agora. Né? Travou a Elza. Tá, mas agora já estamos aqui de volta. A Tânia perguntou aqui, ó, pode auto-aplicar a reflexo? Sim, Tânia. Assim como a Elza ensinou ali, vocês podem ir naqueles pontinhos ali. Você quer, de repente, revisar todos os pontos, Elza? Para que a gente possa, de repente, ali no pezinho, a gente revisa a hipertensão, dá uma revisada geral, assim, nos pontos para o pessoal pegar? Vou fazer. Então, os primeiros socorros que eu falo, né? Você vai pegar a pineal, a hipófise, essa almofadinha aqui, que é bastante dolorida. Você vai achar o pontinho dolorido e vai apertar. E a suprarrenal. Esses são os primeiros socorros. Agora, daí, como nós comentamos também, tem a enxaqueca e os outros, que vai fazer os meinhos dos dedos, né? Aqui atrás dos dedos e a frente, tanto atrás como na frente, vai fazer a massagem.
E também poder massagear essa parte aqui, essa região, ela ajuda bastante na questão da irritabilidade, que a hipertensão é isso, é quando está irritado, ansioso, né? Então, essa região é bastante importante fazer a massagem. Tá certo, então o pessoal pode auto-aplicar aí e sentir já os benefícios, né? Lembrando que um atendimento sempre vai ser mais completo. Só para a gente finalizar essa questão da ansiedade que a gente mencionou, né? Ela se relaciona também com a síndrome do pânico, as questões de controle. Você quer falar um pouquinho para nós sobre os casos assim que você pegou de síndrome do pânico? O que você observa que é mais presente nessas pessoas? Posso falar um pouquinho, Grazi? Até inclusive eu comentando com uma pessoa que ela chegou e falou: olha, Elza, eu trato de depressão já faz muitos anos e eu preciso de ajuda porque ultimamente eu não estou conseguindo controlar. E ela estava tendo várias crises, muitas crises do pânico. E aí eu fiz a reflexo, né? Inclusive a mãe dela fechou o pacote e eu comecei a fazer a reflexo. Ela ama reflexo, ela não pode me ver que ela já fala para os outros: ó, essa menina aqui, ó, deixa ela pegar no teu pé. Porque a reflexo trouxe alívio para ela. Mas sabe o que eu achei interessante, Grazi? Que o que ajudou ela a enxergar o porquê da síndrome do pânico foi a sistêmica. Eu fiz um exercício de bonecos e falei para ela, porque eu já tinha analisado o pé dela, eu já tinha feito a parte da terapia holística com ela, que são as perguntas, a entrevista, né? E aí eu falei para ela: vamos fazer um exercício para me entender, porque ela falou que ela não lembrava quando que tinha começado, porque ela lembrava que fazia muitos anos. E eu fiz, então, o exercício sistêmico com ela através dos bonecos, e ela mesma chegou à conclusão. Eu fui fazendo os exercícios, e ela foi colocando as peças e colocando as peças, e no final ela falou assim: gente, eu só queria ser olhada. Ela falou assim que o pai dela, ela tinha 8 irmãos, e o pai dela ia trabalhar com a mãe. O pai dizia assim: ó, não esqueça, o controle está com você. Deixa eu ver aqui, acho que travou a sua última frase, Elza. Graças. Vamos Oi, ver. travou a sua última frase. Última frase? E agora, estabilizou? Mais ou menos. Agora voltou. Então, e ela, quando eu perguntei para ela... Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Para mim ainda está desestabilizado. E quando o pai dela ia trabalhar, o pai e a mãe saíam para o trabalho, e ela tinha 8 irmãos. E então o pai dela dizia: o controle está com você. É você que vai controlar tudo o pessoal aí. Então, olha lá, hein? E ela conta que quando ela voltou para o passado, estabilizou? Sim. Estamos te ouvindo. Estou te ouvindo, Elza. Pode falar. E ela comentou que o pai colocou nas costas dela o controle dos 8 irmãos. E aí ela, no exercício, quando nós fizemos o exercício, ela falou assim: Elza, tudo que eu quero é o quê? É o controle. Eu quero controlar tudo, é por isso que me dá o pânico. Ela falou: na minha bolsa eu carrego tudo, até tesoura eu tenho tudo que você imaginar dentro da minha... Eu fiz um kit e falei: quando eu passar mal, vocês peguem isso aqui e me levem para o hospital. Porque ela tem que perder o controle. Porque o pânico é isso. Para qualquer emergência, ela tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada. Esse pânico dela era o medo de perder o controle. Quando ela observou, e ela falou que assim como ela não podia perder o controle da casa, porque ela estava no lugar do pai e da mãe, hoje ela tem medo de perder o controle.
e ela melhorou Sim. bastante. Então, como é importante, né, a gente olhar para as questões que aconteceram lá no passado, lá na infância, porque é daí que vem o nosso modo de agir hoje em dia. Então, talvez ela nunca se desse conta, se ela não fizesse esse exercício com os bonecos, né, ela viu tão claramente que era assim. E, ao mesmo tempo, com a compreensão sistêmica, a gente traz a pessoa para o adulto dela, né? Ela olha aquela situação onde ela era uma criança, mas ela se dá conta que ela não é mais aquela criança e que ela pode tomar as rédeas da situação. E aí tem, claro, toda uma questão aí que a gente passa junto com o tratamento com a pessoa, né? E o que eu gosto da terapia sistêmica, da compreensão sistêmica, é que a pessoa tem muita autonomia depois para lidar com a própria vida. Então ela aprende com a gente, ela se desenvolve, ela se conhece, mas depois ela consegue lidar com as próprias questões. Não é um tratamento onde a pessoa fique dependente de maneira eterna do terapeuta, né? Ela aprende realmente a se posicionar diante da vida. Isso é incrível. Isso nos dá muita autonomia, muito poder, né, sobre a nossa própria vida. Acredito que atingimos o nosso objetivo, assim, com essa live. Se o pessoal tiver ainda alguma pergunta antes de a gente encerrar, eu acredito que para cima aqui, deixa eu dar uma olhadinha se ficou alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer antes da gente encerrar também, fiquem à vontade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para cima. O pessoal perguntou mais a respeito da reflexo também, se serve para acne, se serve para outras coisas. Dá para depois perguntar direto lá no direct da Elza sobre a reflexo. E acho que a gente se despede, né, Elza? Eu amei fazer essa live contigo, foi muito legal, muito interativa. Acredito que o pessoal aí gostou também. A gente falou apenas de algumas situações, né, que refletem em doenças, mas a gente sabe que tem muitas outras que a gente enfrenta e que tem a mesma dinâmica, né? A Mel aqui disse que queria ficar ouvindo a gente por mais 2 horas. Obrigada, Mel. Eu falo que a terapia integrativa hoje, ela é pouco conhecida, né? Mas eu busquei tratamento tanto tempo e essas terapias que hoje eu atuo, foi onde eu consegui. Então, quando a gente fala de terapia integrativa, as pessoas dizem, mas o que é isso? É integrar estas terapias junto com o tratamento que a pessoa já faz, porque ela já vai, já faz o seu check-up geral, né? Então, o que que acontece? Quando essa terapia ela é integrada na vida da pessoa, e ainda assim, Grazi, você mesmo me conhece, eu tomava medicações controladas, eu tomava de 8 a 10 comprimidos diários. E hoje, com as alternativas que eu fui buscando essas ajudas, e conforme eu sou eternamente grata pelas pessoas que me trataram e até mesmo me incentivaram, porque eu fui estudar e fui buscar para minha autocura. E para mim ajudar a minha família, né? Que é os primeiros que a gente pensar, eu quero ajudar a minha família. E hoje, gente, eu amo esse trabalho, é algo que eu faço de coração e que é uma técnica maravilhosa. É igual você falou, eu sou uma terapeuta que amo o que eu faço. E quanto mais eu estudo, mais eu quero. É uma coisa boa, né? Quando a gente consegue olhar para si mesmo e consegue ainda, depois de se curar, por assim dizer, ajudar o outro também, né? Quando a gente melhora das nossas questões, a gente também consegue olhar para o outro com um olhar mais assertivo, mais claro e um olhar que realmente ajuda, né? A Elis Galvani aqui perguntou para nós, gostaria de saber se faz tratamento telefone, deve ser por telefone, né? No caso do atendimento online, a gente tem a opção de fazer por chamada, né, de vídeo. Aí a gente consegue fazer. Não sei se a Elza faz por telefone sem vídeo. Eu faço por telefone e faço com vídeo. No telefone, quando é terapia que não precise de visualização, né? Pode ser por telefone também. Ah, tá certo. Então,
Pode Desculpa. falar. O sais homeopático, por exemplo, né? É uma entrevista de perguntas. Então, para mim saber qual protocolo eu vou usar para a pessoa, né? Então, pode ser por telefone. Ah, entendi. O pessoal aqui gostou da live, a Silvia, a Elis também, dizendo que tá muito bom, tava maravilhoso, a Lucimar, a Sheila, ó, o pessoal aqui se animou aqui com a live. Gostaram, vai ficar gravada, tá, pessoal? Tanto no meu perfil quanto no da Elza, então vocês podem ver depois de novo. Depois um outro comentário aqui, esses assuntos sempre nos ajudam, porque todo mundo sofre de alguma coisa emocional, exatamente. E a gente tem que lembrar que todas as nossas emoções, elas refletem de alguma maneira no nosso corpo, né? Tanto que a gente tem órgãos responsáveis por produzir certas substâncias, né? De acordo com a emoção que a gente está sentindo, né? Tanto que a gente tem hormônios do prazer, nós temos também as questões da raiva, que também produzem outras substâncias. Então, a gente vai de um extremo ao outro e o nosso corpo vai absorvendo e respondendo a tudo, né? A Rosana também diz aqui que é bom saber que hoje a terapia sistêmica traz uma realidade muito bom saber. Vocês são ótimos profissionais. Acho que é isso aí. O pessoal gostou. Então, assim, para questões específicas, né, de acordo com as técnicas que cada uma trabalha, vocês podem procurar a Elza lá para atendimentos tanto online quanto presenciais, né, Elza? Onde é que você atende mesmo atualmente? Eu atendo numa clínica aqui na minha cidade, né? Eu moro na Fazenda Rio Grande, próximo de Curitiba, é a região metropolitana de Curitiba. Ah, então tá, lá em Curitiba. O pessoal de Curitiba que quiser atendimento presencial, daí é só te procurar pelo direct, é isso? Isso. Tá ótimo. Qualquer pessoa que tiver interesse, né? Eu trabalho com várias técnicas, como eu falei. Eu trabalho com homeopáticos. No meu caso, né? Leitura corporal e comportamental. A terapia, que eu acho maravilhosa também. Então, eu trabalho com várias técnicas, não tem como divulgar todas, né? Também eu falo para a questão da analista corporal, né? Que no caso você também é analista corporal. Ele ajuda a nos entender um pouquinho mais, saber como nós funcionamos. Né? Enfim, essas técnicas, nós duas estamos aí, de parceira, trabalhando, né? E quem quiser, é só chamar, chama a Grazi, chama eu e a gente conversa. Exatamente. No direct a gente está aí disponível para vocês, caso vocês tenham também perguntas sobre essa live, sobre a informação que a gente passou hoje, vocês podem nos mandar ali, que a gente pode responder ali pelos stories, ou a gente responde por um videozinho no Reels também. Muito obrigada, Elza. Acho que a gente finaliza por aqui. Foi uma honra te ter aqui essa noite, foi muito bom mesmo. E a gente deu boas risadas aí, apesar de o tema ser doenças, né? A gente vai aprendendo como que a gente lida com a nossa vida, né? E desenvolve tantas coisas também ao longo do tempo. Eu que Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada ao pessoal que está aí nos assistindo, né? Que estão aí presentes, que conseguiram tirar um pouquinho de proveito, né? Vão na prática agora, apertar o pezinho lá para trazer alívio. Beijo. Só antes da gente ir, a Elis Galvani aqui está perguntando o telefone, que ela é de Porto Alegre. É só mandar um direct ali, ou para mim ou para a Elza, e aí a gente te passa o telefone para entrar em contato, tá? Sem problema. E a Elis está te chamando lá para ir em Porto Alegre atender também, Elza. Pode ser, tchau. Tá longe, né? Obrigada, pessoal. Foi ótimo ter vocês aqui com a gente, fazendo companhia. O pessoal está dizendo que quer mais aqui, Elza. Então, quem sabe a gente combina uma outra mais para frente, né? Vamos uma outra técnica. Manter essa parceria aí, né? Além do convívio profissional, eu tenho a Elza como minha amiga também, então é muito gostoso de fazer isso junto com ela. Flui muito bem. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês, viu? Obrigada, um beijo, Elza.
Beijo para Tchau, todos tchau. vocês.